os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Atos 5, versículos 12, 13 e 14. Como eu tenho falado por todos os lugares que eu tenho passado, depois que nós lermos o texto, você que está com a sua Bíblia, sente com a Bíblia aberta no texto. Pretendo fazer uma introdução antes de entrar no texto, mas depois nós vamos entrar no texto. E é sempre bom, quando alguém vem pregar, você olhar na Bíblia e ver se o pregador está falando aquilo que está na palavra. Se o pregador estiver falando aquilo que está na palavra, você pode ir para casa dizendo: Deus falou comigo. Porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, né? Então, quando nós lemos a palavra e a palavra é ministrada como ela é, sem invenção humana, é Deus falando conosco, amém? Santo é o nome do Senhor. Atos 5, versículo 12, 13 e 14. Diz assim a versão que eu tenho em mãos: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar. Quero agradecer aqui o pastor Nunes pela confiança, a irmã Jo pelo convite. Quero fazer menção aqui da minha mãe, que é a segunda mulher mais bonita da cidade, só perto da minha esposa. Abaixo de Jesus, com certeza, é a pessoa que eu devo mais honrar aqui nessa terra. Aqui nos meus momentos difíceis, assim como o Sérgio estava falando, sempre foi que esteve do meu lado. Aleluia. Glória a Deus. Te amo, viu, mãe? Aleluia. Meus irmãos, sobre isso aí é mandamento, né? Honrar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Amém? Queridos irmãos, nós estamos numa campanha com o título Vencendo em Tempos Difíceis. E às vezes você, vendo o texto que nós lemos aqui, ficou pensando aí, o que esse texto tem a ver com o título da campanha? A irmã João falou assim que o tema era aquele, mas o texto a gente podia ir aonde o Senhor nos direcionasse. E eu tenho costume de, quando eu recebo a oportunidade para pregar, eu faço o esboço e vou trabalhar e fico imaginando eu pregando. E eu tinha escolhido outro texto. Eu estava aqui na rua de baixo, e aí eu lá trabalhando em cima da moto, imaginando, né? Eu aqui, e falando: meus irmãos, abra suas Bíblias, e era outro texto. E aí, livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Pessoal, não era esse? Eu fui lá ver. E aí o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, que eu entendi sendo uma revelação de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, falar aqui com vocês, na introdução do texto, na introdução da mensagem, melhor dizendo, para a gente entrar no texto, é o seguinte: a gente tem que ter em mente o que é ser um vencedor. O que é ser um vencedor? Porque isso é relativo. Para quem tem a visão aqui da terra, natural, ser vencedor é uma coisa. Mas para quem é do céu e tem uma visão sobrenatural, ser vencedor é outra coisa. Os primeiros 40 anos de Moisés, se você for olhar pela perspectiva da terra, foi 40 anos de vitória.
olhando humanamente. Nasceu bonito já, né? A palavra diz que a mãe dele, vendo que ele era um menino formoso, escondeu ele e não quis deixar os soldados matar ele. Então já nasceu bonito. Segundo, foi adotado pela filha de Faraó, que era o rei do Egito, a maior potência da época. Se ele foi adotado pela filha de Faraó, ele se tornou o neto de Faraó. O que o filho nunca fez com o pai, mas com a mãe o neto faz, não é? O que o filho nunca ganhou do pai, mas da mãe o neto ganha. Então, se você for olhar pela perspectiva, pelo ponto de vista da terra, os primeiros 40 anos de Moisés foram 40 anos de vitória. Bonito, rico, neto do rei do Egito, a maior potência da época. Melhores escolas, melhores comidas, saudável, cheio de gente bajulando ele, não precisava trabalhar no pesado. Da perspectiva da terra, ele era mais que vencedor. Mas com 40 anos ele toma uma posição e assume a sua identidade. Quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, que era seu irmão de sangue, da sua nacionalidade, ele toma partido do hebreu, mata o egípcio, o pessoal ali descobre isso e ele tem que fugir. Dos 40 aos 80 anos, Moisés fica numa terra distante, pacata, apacentando umas poucas ovelhas, trabalhando no sol quente, suado, porque aqui já está calor. Imagina lá na Palestina. Para ganhar só o básico. Então, de 40 anos a 80, se você for olhar da perspectiva da terra para a vida de Moisés, não foi uma vida mais de vitória, foi uma vida de derrota. Alguém, já vi muita gente reclamando, a gente trabalha, o dinheiro só dá para comer e pagar as contas. Ué, não está bom não, né? Se está dando para comer e pagar as contas, glória a Deus. Mas para não perder o raciocínio, de 40 anos a 80, a vida de Moisés, da perspectiva da terra, já foi derrota. De 80 anos, quando Deus chama ele, naquela sarça ardente, e dá a ele a missão de tirar 600 mil homens, fora mulheres e crianças do Egito, até os 120 anos, quando ele já deixou ali o povo só para atravessar para entrar na terra prometida, da perspectiva da terra, dos 80 aos 120 anos de Moisés, não foi nem uma vida de derrota, foi uma vida de miséria, pior que a derrota. Se você tiver uma palavra aí, do pior é essa. Por quê? Todo tempo o povo queria apedrejar ele. O camarada não tinha tempo, eu acredito, nem para ir no banheiro, porque o povo ficava na fila de cedo até de noite para ele resolver os problemas. De um lado Deus pressionando ele, do outro lado o povo querendo tacar pedra nele toda hora, até pensava que ele era passarinho. Então, da perspectiva da terra, de 80 a 120 anos, ele teve uma vida fracassada. Mas o nosso padrão não é da terra. O nosso padrão tem que ser o padrão celestial. E não daquilo que eu acho, ou do que o pastor acha, ou de que algum pregador famoso acha, mas do padrão da Bíblia. Projeta aí para mim, por favor, Hebreus 11. Glórias a Deus, para todo mundo ler. Quem tem sua Bíblia aí, dá uma olhada também. Versículo 24 a 27, vamos ver o que Deus, através da Bíblia, fala da vida de Moisés, dos 40 aos 120 anos. Hebreus 11, a partir do versículo 24. Aleluia. Nós estamos aqui introduzindo para a gente entender o que é ser vitorioso, né? Da perspectiva do céu, porque nós somos cidadãos dos céus, amém? Amém. Versículo 24: Pela fé Moisés, sendo já homem,
quando ele estava com 40 anos, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo ou o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Então, da perspectiva do céu, Moisés fez, como se diz aí no mundo, um negócio de ouro. Ele trocou as riquezas da terra por um pouco de tempo para ter riquezas eternas, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça e a ferrugem não consomem. Da perspectiva da terra, o ministério de Jesus foi um ministério frustrado, fracassado, de derrota. Morreu novo, 33 anos, da minha idade. Nasceu pobre. Ao contrário de Moisés, quando a gente lê lá Isaías 53, que diz que ele não tinha parecer em formosura, dá para entender que ele nasceu, humanamente falando, feio, pobre, morreu cedo. A Bíblia diz que ele foi experimentado nos trabalhos. Os historiadores dizem que o pai dele morreu cedo, porque depois que ele se torna já adulto, você não vê falar mais de José, só de Maria e seus irmãos. Então, naquela época, Jesus, eu imagino que adolescente, já tinha que trabalhar para sustentar ele, a mãe e os filhos, porque a Bíblia diz que ele foi experimentado no trabalho. Foi rejeitado da sua nação, o povo judeu. Morreu uma das mortes mais cruéis da época, morte de cruz. Então, do ministério, da perspectiva, do ponto de vista da terra, o ministério dele foi fracassado. Mas da perspectiva do céu, a palavra de Deus fala assim que porque ele passou por tudo isso, Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E no nome de Cristo um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Hoje tem gente que bate no peito e fala que o Deus dele é o dinheiro. Hoje tem gente que bate no peito e fala que o Deus dele é o diabo. Hoje tem gente que bate no peito e fala assim, não existe esse negócio de Deus. Mas um dia, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, o que é ter uma vida de vitória. Porque se a gente for pensar ter uma vida de vitória à luz da terra, à luz do que os pregadores estão ensinando, é o que? É andar de carro bom, é ter casa boa. Isso tudo, irmãos, faz parte, mas é só o bônus. Não foi o que Jesus falou para Pedro? O que nós vamos receber? Nós que largamos tudo para te servir, Jesus, para começar aqui na terra 100 vezes mais. Vale a pena? Por fim, a vida eterna. Então, as coisas aqui da terra são um bônus para nós. Se você for olhar a vida do apóstolo Paulo, seus primeiros anos de vida, tinha dupla nacionalidade, a romana, que era o império da época, e ele era da tribo de Benjamim. Então, o currículo dele invejável. Ele era membro do Sinédrio. Hoje, se fosse nos dias de hoje, como se ele fosse um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, quando ele entendeu o que era o plano de Deus para a vida dele, aquilo que à luz da terra era vitória, 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 ele falou assim, não, eu considero isso aqui como refúgio, como esterco. Isso aqui, ó, não se compara à glória que há de me ser revelada. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos com os pregadores coach. Precisamos ficar atentos com as mensagens que nós estamos ouvindo, para a gente não ficar querendo ter o céu aqui na terra. Deus tem coisa boa para nos dar? Tem, mas isso aí é apenas o bônus. Às vezes a gente pensa que ter uma vida de vitória é ser curado, ser liberto.
Isso aí Jesus falou para a mulher cananeia que era apenas migalhas. Não troque as migalhas pelo banquete. Já é muito uma cura, não é? Já é muito uma libertação, não é? Mas em vista daquilo que Deus tem para nós, é apenas migalhas. Amém? Glórias a Deus. Dito essas coisas, vamos entrar no texto que nós lemos. Eu trouxe aqui essa palavra que Deus passou para o meu coração, é o seguinte: quantos aqui são igreja do Senhor? Amém? Amém. Nós vamos entender aqui o que é que uma igreja vencedora tem, que é mais ou menos o mesmo tempo, vencendo em tempos difíceis. O que é que uma igreja vencedora tem? Versículo 12 que nós lemos: muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Ponto. Uma igreja vencedora tem sinais e prodígios. Quando Pedro e João indo para a oração, o pastor já deu a dica aqui. Ele começou a explanar o que Jesus teve para ter vitória. Ele falou sobre o jejum. Ali tem 3 coisas fundamentais. Me deu até uma mensagem aquilo ali, que uma outra oportunidade eu quero pregar. Jejum, oração e palavra. Foi o que Jesus usou para vencer Satanás. Voltando aqui, uma igreja vitoriosa tem sinais e prodígios. Pedro e João, indo para a oração, viram um paralítico que estava ali há muitos anos ali na porta. Eu não vou falar porque eu esqueci aqui o tempo que eu estava lá, mas ele era paralítico de nascença e já estava há muitos anos ali na porta, mendigando. Interessante que ele era deixado, a Bíblia fala que ele era deixado ali todos os dias. Certamente Jesus passou por ele e não curou, porque ele deixou essa obra para Pedro e João. E aquele paralítico olha para eles e fala assim, pede uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nos olhos dele, diz para eles: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Tomando ele pela mão direita, o levantou e ele saiu saltando e glorificando o Senhor. Uma igreja, irmãos, vencedora, tem sinais, tem prodígios. Tem muita gente enganado em falsas religiões por falsas curas. Tem muita gente enganado em lugares que Deus passa longe daquilo ali por falsas curas. E nós que carregamos a palavra, precisamos buscar de Deus a autoridade para tomar posse daquilo que já nos foi dado. Porque às vezes hoje não temos o levanta e anda. Alguns pregadores dizem que hoje nós temos a prata e temos o ouro. Realmente, você passa na porta das igrejas, bons carros, você vai na casa dos crentes, boas casas, mas nós não temos o levanta e anda. Por quê? Porque muitas vezes, quando em vez de nós estarmos aqui buscando ser vencedores nas coisas do céu, nós estamos aqui buscando ser vencedores nas coisas da terra. Então, irmãos, se nós queremos ser uma igreja vencedora, nós precisamos ter isso aqui, sinais e prodígios. Muitas pessoas, a Bíblia diz que muitas pessoas creram em Jesus por causa dos sinais que ele fez, dos milagres. O milagre gera fé, meu irmão. O milagre gera fé. Quem vai contestar um milagre? Quem vai contestar, um sinal? Não tem como. Nós precisamos voltar a buscar de Deus para a gente tomar posse daquilo que já foi nos dado. Aleluia! Quando aquele pessoal lá, os judeus legalistas, questionaram o apostolado de Paulo, Paulo falou assim para eles assim: irmã, eu não fui ter convosco demonstrando palavras de sabedoria humana, mas sim demonstração de poder do Espírito Santo. E hoje, às vezes a gente valoriza mais o falar bonito, o ser elegante, o pregador está de gravata, do que
a pessoa ter a autoridade do Espírito. Se nós queremos vencer, irmãos, nós temos que ter a autoridade do Espírito. Aleluia! A igreja precisa continuar tendo libertação. É inadmissível uma pessoa entrar aqui oprimida e o demônio não ser expulso. Nós precisamos. Por quê? Porque isso testifica que Jesus está aqui no nosso meio. Aleluia! E Jesus estando aqui no nosso meio é sinal de vitória. Amém? Versículo 12, parte B. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Segunda coisa que uma igreja vencedora tem: comunhão. Uma igreja vencedora tem sinais e prodígios, e uma igreja vencedora tem comunhão. Tem gente que pensa que comunhão é a ausência de confronto, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Pedro e Paulo, apóstolos brilhantes do Senhor, apóstolos usadíssimos por Deus, por um momento eles tiveram confronto. Pedro estava se deixando enganar pelo pessoal que dizia que mesmo os crentes tinham que circuncidar, que tinham que guardar o sábado, que não poderia comer algumas coisas. A Bíblia diz que o próprio Paulo falou assim, que chegou cara a cara com Pedro na igreja e confrontou ele, repreendeu ele. Então, irmão, comunhão não é ausência de confronto, mas comunhão é eu entender que mesmo eu tendo alguma divergência com o irmão, o propósito maior nos une. Amém? O propósito maior nos une. Quer ver mais um exemplo que comunhão às vezes não é ausente de confronto? Porque se muito crente de hoje estivesse ali naquela época, ia chegar lá no outro dia lá e falar assim pro vizinho, que nem crente não era, lá na igreja está uma brigaiada. Paulo e Pedro, fez um esquete lá na igreja, quebrou o Paulo. Não, irmão, para as coisas chegar no lugar, precisa ter precisa ter um confronto. Quando eu sou pai, quando o filho está teimando, você não chega lá e fala assim, meu filho, não é assim não. Se eu continuar, você não dá uma cintada, umas paradas, para colocar no lugar. Então, irmão, comunhão não é ausência de confronto, mas é entender que o que nos une, que é um propósito maior, de morar no céu, de saquear o inferno, isso tem que nos unir mais do que as nossas diferenças. Né? Igreja Assembleia, igreja presbiteriana, às vezes tem algumas mudanças de entendimento de alguma doutrina. Sim, porém isso não pode eu querer falar que o céu é da Assembleia e nem eu falar que o céu é da congregação cristã. Misericórdia. Precisamos entender o que a palavra diz. Amém? É igual no casamento. No casamento, de vez em quando, tem que dar umas farpadas ali para colocar as coisas no lugar, não é? Tem que ter, um confronto, mas isso faz parte. Para quê? Não para um falar, eu estou com a razão, não, mas para as coisas entrar na linha, no trilho. Glórias a Deus. Vamos aqui, por causa do tempo, versículo 13. Mas dos restantes ninguém ousava se juntar com eles. O que é isso aqui? Do restante do povo, que não era crente, ninguém ousava se juntar. Tinha o quê? Uma separação. Então o que é que a igreja primitiva, uma igreja vencedora tinha? Santidade. Uma igreja vencedora tem que ser separada, tem que ser santa. Eu gosto, irmão, de comparar a santidade de uma igreja com a limpeza, porque a própria Bíblia fala assim, que usa muito a comparativa de santidade com roupas brancas. Se você chega na casa de alguém, na hora que a pessoa abre a porta, você sente aquele cheirinho de limpeza. O chão está brilhando. Se você está com os pés tudo sujo, você já fica assim, né, pessoal? Eu estou, né? Você vai tirar, se tiver um pouquinho de noção, ou você vai limpar os pés, ou você vai tirar
tirar o sapato para entrar, né? Agora, se você chegar num chiqueiro, você precisar entrar lá dentro, você não vai limpar os pés, você não vai tirar o sapato para entrar lá. Pelo contrário, se for uma pessoa assim, meio fresca, né? Você corte, sangue que poder. Então, irmãos, na igreja tem que ser um lugar aonde o pecador tem vontade de estar, porque todo mundo quer estar num lugar ali, sim ou não? Sim. Mas ele entende que ele precisa se limpar, se colocar de acordo com o ambiente, porque senão ele vai sujar aquele ambiente. Ele tem que se sentir responsável para entrar naquele lugar, ter temor. Aleluia. Eu já vi um pregador falando assim, que na época que ele se converteu, um pregador desse mais antigo, na época que ele se converteu, disse que ele era novo convertido, aí meio lá, meio cá, quando ele olhava um crente assim na rua, ele chegava a tomar um susto. Diz que ele via a autoridade de Deus na vida da pessoa e ele ficava todo desconcertado, porque via Deus na vida da pessoa. E dizendo ele assim que hoje ele é o pregador da vontade de tirar uma foto e colocar num pôster, tá? Que é estrelas, popstar. Então, irmãos, nós temos que entender, santidade não é mérito, porque nós somos santos, porque nós somos santificados em Cristo. Mas se nós queremos agradar a Deus, nós temos que rejeitar tudo aquilo que nos distancia dele. A santidade, irmãos, faz com que nós tenhamos mais facilidade de ouvir a voz do Senhor, que nós tenhamos mais autoridade para pregar para a pessoa. Hoje em dia está tão difícil, se você vai pregar para um ladrão que ele não pode roubar. Ah, o fulano lá estava roubando. Você vai pregar para uma pessoa que o sexo antes do casamento, Deus não gosta. Ah, mas aqueles jovens tudo que é barriguda, grávida. Então precisamos, irmãos, buscar ser santo, não para bater no peito, misericórdia, mas porque Deus se agrada da igreja santa separada. Amém? Vamos aqui, rápido para a gente encerrar. Parte B do versículo 13. Porém, a Bíblia fala que eles não ousavam se juntar, porém, o povo lhe tributava grande admiração. Sabe o que é que uma igreja vencedora tem? Alguém que está vencendo em tempo difícil tem? Bom testemunho. Como nós estamos precisando ter em mente a importância do bom testemunho. Eu falo sempre com Deus, Senhor, por mim não, porque eu não sou ninguém, mas me dá graça para mim não escandalizar a sua obra, porque eu estou representando o teu nome, Pai. Se fosse por causa de mim, não, tudo bem, mas eu estou representando o teu nome. Quando acontece alguém faz alguma coisa aí no mundo, é normal. Mas quando essa pessoa professa uma fé em Cristo, o povo cai de cima. Por quê? Porque ele está representando o nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, que por causa do nosso mau testemunho, o nome de Deus é blasfemado. Quanta gente fazendo piada com a Bíblia, com a nossa fé, por causa que a gente às vezes não vigia e dá um mau testemunho. Precisamos ter bom testemunho. Amém? Para encerrar aqui o tempo que o pastor me deu, já estou terminando. Versículo 14. Crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados no Senhor. Uma igreja vencedora é uma igreja que cresce. Eu vejo que o nosso maior desafio hoje para a igreja crescer, sabe o que é? Porque às vezes nós perdemos o sono pensando no carro que a gente quer ter. Às vezes nós perdemos o sono pensando na faculdade que a gente quer fazer, pensando na casa dos sonhos, pensando naquela viagem que o colega de trabalho fez para a praia e a gente não consegue fazer. Às vezes a gente perde o sono pensando nas coisas da terra. Mas queira Deus que
nós começamos a perder o sono pensando nas coisas do céu. Meus irmãos, Jesus está voltando. Coisas que há poucos anos atrás o pessoal falava assim que era loucura, que nunca ia acontecer, está acontecendo. Exemplo, o acordo de paz lá entre Israel e os Emirados Árabes. Exemplo, tudo se caminhando para um governo mundial. Quem que acreditava nisso há anos atrás? As coisas estão acontecendo assim, ó, rapidão. E às vezes a gente está perdendo o sono, perdendo o nosso tempo focado nas coisas da terra. O que adianta, irmãos? O que vai adiantar os nossos sonhos materiais aqui ser realizado se Jesus voltar hoje ou amanhã? O que vai adiantar nossos sonhos ser realizados aqui quando a gente chegar lá na eternidade, irmãos? Nós precisamos perder o sono, invertir o nosso tempo pensando nas coisas do céu. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada, que o Espírito Santo possa falar mais no coração de cada um de vocês, Não se esqueça de orar por mim, orar pela minha família, e é um prazer muito grande sempre estar aqui com os irmãos. Amém?